Graça e paz, amados da PIBA, Primeira Igreja Batista de Aratuípe. Que prazer estar com vocês. Aprove ao Senhor que neste maio de 2020 nós estivéssemos, através dessa ferramenta audiovisual, mas eu creio que muito em breve estaremos pessoalmente juntos para desfrutar dessa comunhão presencial. Eu louvo ao Senhor pela vida do pastor Aloísio, sua esposa, a irmã Zilda, seus filhos, que o Senhor esteja abençoando essa família que tem sido certamente um baluarte do Senhor na comunidade de Aratuípe. Quero abraçar virtualmente a irmã Gervalinda, a irmã Gel, né? A irmã Sandra, que foram irmãs que eu conheci ali há uns 2 ou 3 anos, se eu não me engano, lá na Igreja Batista de Tuberá e as trouxe guardadas no coração, dado o amor tão grande que exala delas. Essa é a obra do Senhor na vida do cristão, né? Nós recebemos esse dom de amar e esse dom de transmitir amor, e é assim que eu me sinto amada pelos irmãos, graças a Deus, e também quero professar aqui esse amor em Cristo, que é um amor verdadeiro. Quero saudar a União de Homens da Igreja, a MCM e os departamentos, né? A juventude, os adolescentes, o departamento infantil, enfim, toda a Igreja do Senhor em Aratuípe, as famílias sejam aí abençoadas por parte do nosso Senhor que nos guarda, Ele que é fiel, guardador das famílias na terra. Nós estamos em maio, no mês da família, e a Junta de Missões Nacionais, ela tem trabalhado um tema de uma importância muito grande, né? É um clamor, esse tema é um clamor. Jesus transforma a minha família. E transformação é um termo tão ligado, tão intrínseco à obra maravilhosa do Senhor em nossas vidas, a obra formidável do Senhor. O Senhor, Ele quer nos transformar. O Senhor, Ele deseja que as nossas famílias sejam transformadas. O Senhor anseia por criar famílias transformadas. E foi assim desde o início. Mas nós sabemos que o Senhor está à distância de um clamor, e o Senhor responde. Glória a Deus por isso. Eu pedi ao Senhor que ministrasse ao nosso coração um texto bíblico que servisse de base para essa nossa conversa neste dia. E o Senhor ministrou ao meu coração, capítulo 21 de Apocalipse, o versículo 5, é uma palavra, um texto que fala tremendamente ao meu coração, por causa de uma experiência simples que eu vivi ali no interior de Minas Gerais. Eu sempre gostei muito de carro, de motor, sempre prestei atenção a motor, quantos cavalos tem e tal. E sempre gostei muito de ficar observando. Isso veio desde a infância, da época do Pastor Roque ali, sentada no colo dele e dirigindo o carrinho ali com ele. E eu, caminhando na rua, ali no interior, né, de Minas Gerais, passou um Del Rey, que naquela época já era um carro antigo, né, um carro mais defasado, vamos dizer assim. E ele passou por mim, eu observei, um Del Rey é um carro... Aí a gente não tem muita habilidade com as palavras, um carro velho. E ele passou assim por mim, de repente, quando ele terminou de passar, ele ostentava no vidro de trás um adesivo, daqueles azulzinhos com as letras brancas, escrito: Deus faz novas todas as coisas. Sabe, irmãos? Naquele momento o meu olhar mudou e eu olhei aquele carro e vi que ele estava inteiro, apto a continuar rodando, mesmo depois de tantos anos de fabricação. E eu guardei aquela experiência no meu coração.
E eu entendi de uma maneira diferente e trouxe para a vida, trouxe para a minha história. Deus faz novas todas as coisas. Aonde Deus entra, Ele renova, Ele transforma. Tudo aquilo que é consagrado ao Senhor, Ele conserva, Ele transforma. Glória a Deus por isso. E eu gostaria de ler esse versículo. Está escrito: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Glória a Deus. Esta palavra, ela é fiel e verdadeira. Cada palavra escrita aqui é fiel e verdadeira. Nós precisamos trazer essa palavra conosco. Se nós observarmos, né, os sinais, nós podemos entender que talvez a igreja do Senhor esteja dando os últimos passos na terra. E mais do que nunca, precisamos zelar da nossa família. Precisamos nos colocar como luzeiros, como faróis acesos que anunciam a presença do Senhor, que anunciam a presença de um Deus transformador, que anunciam a presença do amor perfeito, que é o amor de Deus. E a gente gostaria de invocar aqui a experiência de algumas famílias bíblicas que tiveram essa experiência, vamos dizer assim, transformadora do Senhor Jesus. São inúmeras, vamos citar algumas. Eu quero invocar a experiência daquelas bodas, aquela festa de casamento em Caná. Jesus foi convidado para estar naquela festa. E aquela família estava ali nascendo, né? A família nasce ali com a festa, né, do casamento. E naquele dia ali, o vinho acabou, no momento da festa. Então aquela família, ela estava nascendo e ela já poderia estar tendo um encontro com a sua primeira tristeza, a primeira experiência de tristeza. Mas Jesus estava lá para transformar a água no melhor vinho. Glória a Deus. Este vinho que pode simbolizar a alegria, mas que também simboliza o sangue purificador de Jesus. Que também simboliza a ação salvadora de Jesus na família. Glória a Deus por isso. É uma experiência que nós precisamos guardar no coração. Quando nós convidamos Jesus, Ele fica atento a tudo. Ele sabe o momento para todas as coisas. Ele sabe o momento certo das suas ações. Basta que nós aprendamos a esperar no Senhor. Outra família seria a família de Zacarias com Isabel, uma família desfilhada, né? Um casal, vamos dizer assim, estéril. Mas o Senhor chegou e aprove ao Senhor, do ventre de Isabel, suscitar a vida de João Batista. Né? E pelos lábios de Jesus foi dito, né, sobre a grandeza de João Batista. Deus estava ali para transformar um casal sem filhos num casal com filhos. Louvado seja Deus. Que experiência tremenda. Nós podemos invocar uma outra experiência, que seria a experiência de um centurião próspero, né? Um homem que aparentemente tinha tudo e que inclusive era temente ao Senhor. Mas o que é que a gente pode dizer da experiência desse centurião? É que ele ainda não tinha Jesus como Senhor na sua casa. Então havia o vazio de Jesus como Senhor. Ele clamou e o Senhor enviou Pedro para que toda a mensagem completa, sem distorções,
do Evangelho, da salvação, da pessoa de Jesus Cristo, fosse ministrada à pessoa de Cornélio. E ele foi convidado a entrar na casa de Cornélio. A um clamor entrou transformação na vida de toda a família de Cornélio. Então, louvado seja Deus por esse poder transformador. Podemos citar aqui uma outra experiência no livro de Atos, está ali em Atos 16, que é a experiência daquele carcereiro que guardava ali a prisão de Paulo e Silas. E o poder de Deus entrou naquele lugar e abriu os grilhões que prendiam seus servos. Quando esse carcereiro percebe o amanhecer quando ele acorda, e ele percebe que os grilhões estão abertos, que as portas estão abertas, ele entrou num desespero tão grande que tentou contra a sua própria vida. Mas o poder de Deus estava ali, o poder que salva da morte. E através de Paulo foi dito, não te faças mal, nós estamos aqui. E aquele carcereiro, então, ele teve a experiência visual de que o poder do Senhor se manifestou naquela prisão. E por causa daquela experiência daquele carcereiro, a família daquele carcereiro foi visitada pela transformação. Aquela família que esteve à beira de conhecer a perda, de conhecer a dor da amputação pela morte de um ente querido, ela foi visitada pelo poder transformador do Senhor. Que outra família? Vamos invocar aqui a família de Naim, né? Que é uma mãe que está levando o seu filho, uma mãe viúva que está levando o seu filho no caixão para ser enterrado. Mas Jesus cruzou o caminho dessa viúva e olhou o coração dessa viúva e viu o choro dessa viúva no seu coração, a dor daquele coração, e se compadeceu. E caminhou até aquele caixão, aquele esquife, e tocou naquele caixão e ordenou aquele jovem que se levantasse, e a vida foi devolvida a ele. Louvado seja Deus. São tantas experiências. A samaritana, a mulher samaritana, ali, né, em João 4, uma mulher que aparentemente tinha uma família, mas que não se sentia em família. Né? E com toda a conversa, todo o descortinar, todo o mergulho de Jesus no interior daquela mulher, no profundo daquela mulher, ela é transformada, ela é curada na sua alma, ela é descortinada de todas as obscuridades da sua vida. E ela é liberta e se transforma numa evangelista, naquela que leva a notícia de transformação. Através da sua vida, outros creram porque viram nela os sinais da transformação. Louvado seja Deus. E hoje nós estamos aqui fazendo menção deste nome poderoso, deste Jesus transformador, desse Senhor que se preocupou em se convidar para a casa de Zaqueu, por exemplo. Ele viu Zaqueu numa árvore. Zaqueu era um homem que tinha bens, tinha sua vida aparentemente equilibrada, mas era tão pequeno por dentro. E desejava preencher o seu vazio. Ouviu falar de Jesus, ouviu dizer que Jesus passaria por ali. Se posicionou em cima de uma árvore, mas Jesus o viu. Disse: Zaqueu, desce, porque me convém pousar em tua casa. E já dentro da casa de Zaqueu ele diz que se alegrava, porque naquele momento entrou salvação naquela casa, ou seja, entrou transformação naquela casa. Eu não sei como está a tua casa e qual é o vazio da tua casa. Se é vazio de vida, se é vazio do senhorio de Cristo Jesus,
do que você tem falta, do que a tua família tem falta, mas o Senhor, Ele vê e Ele sabe. Ele nos vê. Ele sabe do que a minha família tem falta. Ele sabe do que a tua família tem falta. E Ele está à distância de um clamor. E o mais lindo que nós podemos observar nesta circunstância é que o Senhor Jesus, Ele quer ser convidado, mas Ele também se convida. Eis que estou à porta e bato. E aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, ali eu entrarei e com ele cearei. Louvado seja o Senhor. E o Senhor, Ele vem com o seu alimento sólido, forte, vivo, renovador. E Ele deseja nos alimentar com esse alimento quente, com a sua comida quentinha, que é essa palavra que nos aproxima dEle, essa palavra que é alimento sólido e nos aproxima do Senhor. Ele não deseja observar a nossa mornidão. Não é tempo da igreja do Senhor, das famílias do Senhor estarem mornas nos seus relacionamentos com o Senhor. Não é tempo em que os nossos corações estejam endurecidos. Nós precisamos deixar que o Senhor, Ele entre em nossos corações e Ele faça o seu trabalho. Ele é poderoso para aperfeiçoar a obra que Ele começou. E a obra que o Senhor começou é uma boa obra. Louvado seja Deus. A tua família precisa de transformação? Você deseja transformação? Invoque aquele que tem poder de transformar todas as coisas. Este Deus que transformou a velha aliança em nova aliança, que transforma o velho em novo, que nos banha com esse sangue purificador de Jesus e nos salva e nos livra de todo o mal. Ele não deseja que as nossas famílias sejam desfaceladas. Ele sabe como renovar as nossas famílias. Ele sabe como transformar as nossas famílias. Ele sabe como Ele deseja usar as nossas famílias. Deixe que a tua família seja transformada em um ponto, em um local de bênção. Sejamos luzeiros de Deus no mundo. Que a minha casa seja farol que anuncia a presença de Deus. Que a tua casa seja farol que anuncia a presença de Deus. E eu gostaria de, já finalizando, mais uma vez ler esse versículo e mais 2 seguidos. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Aquele que vencer, herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos medrosos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Deus tem vida para mim e para você. E nós precisamos nos apresentar diante do Senhor, arrependidos, desejando que o Senhor extirpe de nós todo esse tipo de pecado que pode nos deixar de fora da sua maravilhosa eternidade. Deus tem transformação para nós.
Que o Senhor nos abençoe e que Ele transforme a nossa família naquele ponto que ela ainda não se deixou, não permitiu ser transformada. Que o Senhor nos abençoe. Gostaria de orar rapidamente com vocês. Pai querido, amado, muito obrigada, Senhor, por este momento. Obrigada, Pai, pelas famílias da Primeira Igreja Batista de Aratuípe. Obrigada, Senhor, pelo teu zelo e pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor, pelas famílias do Senhor espalhadas na face da terra. Meu Deus, em nome de Jesus, nós clamamos. Oh, Abba, Pai, transforma, Jesus, a nossa família. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa a cidade de Aratuípe. Abençoa, Senhor, a família pastoral. Guarda a vida do pastor Aloísio, de sua esposa, de seus filhos. Continua usando os teus servos para louvor do teu nome. Guarda cada família, cada irmão. Pai, em nome de Jesus, levanta o teu pendão, a tua bandeira sobre os teus servos, sobre as nossas vidas. Abençoa as autoridades da cidade de Aratuípe. Pai, em nome de Jesus, dá ordem a essa pandemia, cessa os efeitos dessa pandemia, meu Deus. Abençoa a igreja do Senhor, espalhada na face da terra, e nos usa para louvor da tua glória, Pai. No nome de Jesus, apresentamos as autoridades do país, em nome de Jesus, e clamamos a tua bênção. Inclina o coração dos governantes para cumprirem os teus decretos e que a tua boa vontade se cumpra por todo o nosso tempo e o tempo vindouro, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus nos abençoe. Um abraço virtual em todos e em breve, se Deus quiser, nos veremos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe.